Esse tema, e aqui é um ponto interessante de notar, esse tema ele surgiu inicialmente entre 2022 e 2023, na virada de governo, sob um outro nome. Um nome que é um nome meio genérico, que se chama Plano de Operações 06-2021. Por que esse nome importa? Haveria um conjunto de operações tal qual a Operação Trojan, que envolveu, como você bem lembrou, a instalação de câmeras ocultas em mototáxis nesses dois complexos de favela, e também suspeita-se que houve gasto com informantes, né, sem apresentar devidos motivos, o que vai contra a doutrina de inteligência que está vigente no país. Então, você fazer uma operação que move recursos públicos sem justificar exatamente por que é necessário, que tipo de conhecimento que isso vai produzir e qual o objetivo esperado, pode se configurar mesmo assim, né, que não à toa é isso que está sendo investigado tanto pela CGU quanto pela ABIN e pela Polícia Federal, em uma operação de espionagem ilegal, né? Então, a essa altura do campeonato, nós sabemos poucas coisas, o que se sabe é grave, e nós podemos garantir, inclusive no material que a Polícia Federal enviou para o Supremo Tribunal Federal na semana passada e que moveu a recente operação, que causou, inclusive, o depoimento do Alexandre Ramagem na tarde/noite de ontem. Um dos temas que está sendo investigado é, inclusive, a genérica chamada Operação 06. Né? Então, faltam muitas respostas e eu imagino que ontem o ex-diretor-geral da ABIN teve que explicar muita coisa sobre a Operação 06 e, por consequência, sobre a Operação Trojan. Por que foi feita? O que rendeu disso? Foi aproveitado? Não foi aproveitado? Com que motivo? Né? E por que nessas comunidades e não em outras comunidades, por exemplo, marcadas pelo avanço da milícia? São perguntas que a antiga gestão da ABIN e os oficiais envolvidos certamente terão de responder às autoridades. Exatamente. E é importante demais, Caio, a gente entender, se ele tivesse falado sobre todas as ilegalidades que ele cometeu na ABIN, essa conversa na PF não tinha durado 7 horas, tinha durado 30, né? Mas especificamente sobre essas, a gente tem uma clara ideia do que porque isso acontece, né? É mais criminalização da pobreza. Quem comanda o tráfico de drogas, quem comanda as milícias, quem comanda o crime organizado no Rio de Janeiro, não está nas favelas do Rio de Janeiro, né? Está na Zona Sul. E, obviamente, o governo Bolsonaro, e todo mundo sabe disso. Quem comanda o crime no Brasil não mora nas comunidades. Lá moram os trabalhadores, lá moram as pessoas que ganham sua vida trabalhando honestamente. Mas é mais um movimento bolsonarista, à época institucionalizado, de criminalização da pobreza. Né? Esse mesmo pessoal que quis dizer que CPX era cupincha de criminoso, quando na verdade quer dizer apenas complexo. Essa é mais uma tentativa que a gente vê do bolsonarismo de criminalização de pessoas que vivem em áreas como as comunidades do Rio de Janeiro vivem. É impressionante como cada elemento novo que a gente tem, e o Caio fez agora uma explicação excelente para a gente de como se deu esse processo de espionagem nas comunidades do Rio de Janeiro, tem esse elemento claro de criminalização dos pobres e das comunidades cariocas. Terrível. Caio, querido, eu vou te agradecer. Obrigada. Bom finalzinho de semana para você. Pedir para a nossa audiência também acompanhar a tua reportagem na Pública e todo o trabalho que você tem feito, viu? Muito obrigada. Semana que vem a gente se vê por aqui. Perfeito, gente. Muito obrigado. Bom fim de semana e bom trabalho a todos. Obrigada. Obrigado, Caio. Tem uma notícia para a gente trazer agora, Vivi. A gente estava falando sobre racismo no futebol. A gente trouxe aqui no programa o episódio de cantos racistas e transfóbicos por parte da seleção argentina que comemorava o título da Copa América. E aconteceu isso, muita gente pediu retratação por parte dos jogadores da Argentina, muitos jogadores se retrataram publicamente, inclusive, e quem fez um pedido para que os jogadores tivessem se retratado foi o subsecretário de esporte da Argentina, fez um pedido público para que os jogadores pedissem desculpas pelos cantos racistas e transfóbicos. O que o Javier Milei fez, presidente da Argentina? Foi lá e reforçou o pedido contra o racismo, contra a transfobia? Não, claro que não. O Javier Milei censurou e demitiu o secretário de esportes, eu perdi o nome dele aqui, mas eu já vou achar para vocês aqui, Júlio Garro, foi demitido ontem, na quarta-feira, depois de ter cobrado retratação dos jogadores
por conta dos cantos transfóbicos e racistas. Segundo o Javier Milei, segundo a nota que o governo Milei soltou, ninguém diz o que a seleção argentina deve fazer. Um recado que o Milei deixa aí claro para todo mundo é de que a liberdade que ele defende é uma liberdade de ser racista, liberdade de ser transfóbico, liberdade de ser xenofóbico, porque também houve xenofobia nesse canto promovido pelos jogadores argentinos. A liberdade dessas pessoas é uma liberdade absoluta, mais ou menos, né? Não vão fazer a liberação do aborto, não vão fazer a liberação da maconha, mas vão fazer a liberação do discurso de ódio. Então, é isso que esses liberaloides, que o Javier Milei representa muito bem, fazem. É defender a liberdade de ser intolerante. Isso não é uma liberdade, né? É crime. E ainda bem que muitos jogadores se retrataram. Espero que isso não volte a acontecer mais em seleção da Argentina, em clube de futebol, em nenhum lugar do mundo, né? Transfobia e racismo não tem espaço na nossa sociedade, mas para o Javier Milei é só liberdade de expressão, que a gente sabe que não é. Parecido com o que a gente ouve por aqui também, né? Muito parecido. O método é o mesmo, né? O César já trouxe várias vezes para a gente sobre a Internacional Fascista. O método, o discurso ideológico é o mesmo no mundo todo, que inclui, obviamente, a intolerância contra minorias. São 10 horas e 20 minutos. Vamos às notícias em destaque? O ex-presidente Jair Bolsonaro, ele de novo, ao lado do filho Flávio, ele de novo também, senador hoje pelo PL do Rio de Janeiro, abriu uma startup para a exploração de grafeno, material usado para a fabricação de chips. Não é isso, meu querido Lucas? Bom dia para você. Bom dia, pessoal. Pois é, Vivi, os negócios da família Bolsonaro seguem avançando, né? Essa notícia que a gente traz hoje, com base em informações do jornalista Wilson Lima, do Antagonista, aponta que o ex-presidente Jair Bolsonaro, junto ao senador Flávio Bolsonaro, abriu uma startup para a exploração do grafeno. A Bravo Grafeno vai trabalhar com pesquisa, exploração e venda de produtos à base de grafeno, que é um semicondutor oriundo do grafite e possui aplicações tecnológicas. Além do pai e do filho, são sócios na empreitada o assessor parlamentar do Flávio, o Fernando Nascimento Pessoa, o empresário gaúcho Michael Schist e o pastor Pedro Leite, da Comunidade das Nações. O pastor, inclusive, vai ser o responsável pela administração desse negócio. Vale lembrar, né, que o Bolsonaro já mostrava interesse no grafeno antes mesmo de ser eleito presidente em 2018, e enquanto esteve no Planalto, criou políticas públicas para estimular a exploração do material. A gente tem como destaque 2, exatamente agora o que o William trouxe para a gente, mas eu queria que você comentasse um pouquinho, porque também está lá no iclnoticias.com.br, é essa agora do Milei, né? Demitindo aí o subsecretário de Esportes da Argentina, o Júlio Garro, depois que ele cobrou do Lionel Messi e dos demais jogadores da seleção argentina um pedido de desculpas, né? Só trazendo aqui, porque a gente também tem essa notícia no iclnoticias.com.br. É isso, Viva. Só fazendo um complemento também, que o William já trouxe essa notícia, né? Vindo do Milei, isso não surpreende ninguém, né? Mas é estarrecedor, porque ao demitir esse subsecretário, o Milei dá um respaldo institucional a essa atitude criminosa promovida aí pelos jogadores da Argentina, né? E apesar de tudo parecer normal na Mileilândia, a FIFA já anunciou que pretende abrir uma investigação para apurar a canção racista da seleção argentina, dizendo que condena com veemência qualquer forma de discriminação. E não só a FIFA, quem também não gostou de nada disso foi o Chelsea, que é o time da Inglaterra onde joga o Enzo Fernandes, né? O jogador que estava fazendo live no momento que a música foi cantada. Vamos ver o que vai acontecer aí, né? É importante a FIFA ir para cima, investigar esse caso e punir quem estava envolvido nesses cantos racistas, xenofóbicos e transfóbicos. Muito bem, Lucas, querido. Obrigada. Até amanhã. Até amanhã, pessoal. Valeu, querido. Valeu, Lucas. São 10 horas e 24 minutos. A gente abriu o programa hoje mostrando alguns trechos da entrevista exclusiva que a Juliana Dalpiva fez com a Juliana Berrembá, que é uma das advogadas que participou daquela reunião, né, junto com o Bolsonaro, a outra advogada do Flávio Bolsonaro e o Ramagem também, a reunião que foi gravada pelo Ramagem. A gente chama a atenção que, até o momento, a Juliana foi a única pessoa que veio a público para falar sobre o tema. Essa entrevista
entrevista a gente vai apresentar para vocês com exclusividade ainda hoje, logo após o Provocação Histórica, a partir da 1h30 da tarde. E a gente chama atenção, então, para um outro trecho da entrevista. Aqui ela fala sobre o constrangimento que ela teve ao ter que entregar a petição que elaborou para a defesa de Flávio Bolsonaro a Alexandre Ramagem. Vamos assistir mais esse trecho da entrevista. Quando Ramagem ele pegou a peça para levar para a Receita Federal. É isso, esse momento eu também não fiquei satisfeita com isso. Por quê? Aí, sim, por que você não ficou satisfeita? Porque ele não era advogado do caso, né? E aí, tanto é que assim que a gente chegou ao carro, eu falei, a gente precisa pegar de volta essa peça. E aí a Luciana foi no dia seguinte buscar a peça com o Ramagem. Até porque, Juliana, naquela peça eu apresento toda a investigação do Sindifisco. E a investigação do Sindifisco apresenta diversos funcionários que foram perseguidos por esse grupo e foram excluídos sem nenhum tipo de razão a não ser uma perseguição. Então, eu estava muito preocupada com os dados dessas pessoas, entendeu? Com alguma coisa que pudesse ser feita com essas pessoas, com alguma forma de represália. Então, essa foi a minha grande... Isso foi um grande incômodo para mim. É realmente importante a gente ouvir o que a Juliana disse pra gente. A gente reforça, inclusive, a coragem dela de ter vindo publicamente fazer o que atores públicos que deviam estar fazendo também não estão fazendo, né? A gente não tem o Augusto Heleno falando sobre isso, a gente não tem o próprio Ramagem falando sobre isso, não tem o Jair Bolsonaro e principalmente o Flávio, né? Tem uma figura oculta, como dizia a nossa presidenta Dilma, que tem uma figura atrás, né, que é o cachorro. Nesse caso é o Flávio Bolsonaro, que é a figura oculta dessa reunião, porque ele era o motivo da reunião. E o Flávio Bolsonaro simplesmente não fala, não responde, não dá entrevista sobre esse tema. Não reduz a participação da advogada lá, né? A gente falou aqui durante o programa, né, César? Viu que estava o presidente da República sentado na reunião, podia ter levantado e embora, não o fez. Vai ter que responder. E, como sempre, a gente também diz isso, né? O elo mais fraco da corrente sempre é o que rasga primeiro, né? Tem deputado federal, tem general, ex-presidente, senador da República envolvido nessa história. Obviamente, as advogadas vão ter que ser o elo mais fraco dessa corrente, mas participaram da reunião aí para discutir estratégias para salvar o Flávio Bolsonaro, né, César? Concordo. Vida público não isenta de absolutamente nada. Ok, você foi corajosa, mas ainda assim você estava participando de uma reunião no qual estavam se discutindo métodos de contra-investigação. Sabe o que acontece, Vivian? Se o Jair Bolsonaro tivesse sido reeleito, essa discussão poderia estar abarcando o ICL. Poderia ser o nosso trabalho que está sendo questionado, porque você, enquanto comunicador, está denunciando os crimes cometidos pelo Bolsonaro e família. Tudo bem, parabéns pela coragem, mas isso não exime de absolutamente nada, a meu ver, pelo menos. A entrevista vai ser exibida hoje, então, gente, depois do Provocação Histórica, a partir da 1h30 da tarde. A gente faz o convite para vocês acompanharem, então, essa entrevista. Deixa eu agradecer a nossa audiência. Obrigada a Ivaneide Santana, ao Luiz Canuto, ao Sérgio